Pra quem me conhece pessoalmente, na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa que, na minha adolescência, virei praticamente um militante, digamos assim, do ceticismo. Eu era aquele cara que, realmente, a minha história com a fé, vou começar por aí, é que eu nasci num lar evangélico, a minha mãe muito mais, o meu pai se dizia evangélico também, até hoje. Eu já fui batista, depois eu fui de uma igreja que era lá da minha cidade, de um pastor de lá, né? Nunca fui católico, né? E eu frequentava a igreja, eu me batizei com 13, 14, por aí. Que foi bem no momento que eu comecei também a ter o meu processo de desconfiar da fé no primeiro momento. E muito medo, porque esse instrumento é interessante, né? Eu frequentava a igreja, me batizei, ajudava as pessoas lá da minha igreja também a se batizarem, os mais novos e tal. E aí, por conta de leituras que eu fiz pelo meu interesse por genética, que foi uma coisa que eu comecei a me interessar muito, eu comecei a ler alguns autores, né? E comecei a entender mais sobre a teoria, a evolução das espécies, estudar sobre gênese da vida e tal. Isso começou a me intrigar muito. E, ao mesmo tempo, aquela minha fé foi perdendo um pouco o alicerce, assim. E passou a ser uma coisa que eu sustentava na base do medo. Eu mantinha... eu sei que eu não posso blasfemar, eu não posso, né? Eu tenho que controlar meus pensamentos, que eu era bem rígido naquilo. Então foi um processo meu mesmo de uma hora começar a questionar aquilo pra valer. E dentro da minha casa foi super traumático, porque minha mãe, né, quando descobriu que eu... Porque quando eu realmente fiz a minha transição e falei, não, beleza, sou ateu, foi um choque absurdo. Saiu do armário ali. Saí do armário. Como seria? Não é sair do armário, saiu da sacristia? Igreja evangélica tem sacristia? Não tem. Sei lá. Né? Mas assim, enfim, eu queria dizer primeiro, já vou até responder essa questão do agnóstico e do ateu. Eu acho que todo ateu sério, na verdade, se considera um agnóstico. Né? Você sempre tem aquela pequena porcentagem de... Né? Assim, você não pode afirmar com certeza absoluta que algo não existe, né? Beleza? Porque não tem como provar a inexistência. Se você fosse apostar seu dinheiro... Eu apostaria que não existe. Que não existe. Então, mais pra ateu. Quando você fala ateu, é mais um posicionamento. Assim, Entendi. Se você estiver aberto às ideias, talvez exista um Deus. Entendi. Mas... Tudo me mostra, as evidências pra mim apontam... O contrário. A maior chance da inexistência do que da existência. Então, é isso, mas pra concluir minha fala, eu queria dizer que eu já fui o cara que era não só ateu, como eu achava que a religião era muito nociva. Entendi. E eu não sou mais essa pessoa. Quando eu era novo, eu era assim. E eu venho passando por um processo, conforme eu fui envelhecendo, eu fui entendendo o valor da religião também. Eu acho que tem muita coisa que... E aí eu vou falar do cristianismo porque é que eu tenho mais intimidade, mas acredito que várias outras também tragam esses valores para sociedades, né, que elas interagem, que a gente aceita como se fosse uma coisa padrão. Então, por exemplo, vou falar da questão da bondade, daquela coisa da... Como é que é o nome disso? A piedade. Então, a gente acha que isso existia nas pessoas, mas um valor central de uma sociedade onde isso é admirado pelos outros, não é visto como fraqueza, é visto como algo a se buscar, tal. Eu acho que é uma herança de termos uma sociedade que foi construída em cima de valores que são cristãos, que são religiosos. Então, eu estou nesse meu processo, com as minhas leituras, com os meus estudos, de entender o valor da religião. E eu não tenho mais essa resposta de falar, não, eu recomendo que todo mundo seja ateu, recomendo uma sociedade secular, totalmente materialista. Não sei se esse é o caminho. Então, já vou dizer que o Rolandinho de 6 anos atrás seria mais interessante aqui, que eu viria cheio de certeza. Mas eu acho que esse atual é mais distante da verdadeira religião do que o anterior, sabia? Porque o militante, ele ainda tá numa jornada meio de converter os outros. Aquilo lá tá... Sim. Quando você já deu o passo atrás e diz, eu acho que tem uma importância social nisso aí. Daí você criou um abismo que... é distante. Perfeito, faz sentido. Mais distante no sentido de... Porque você já está olhando a religião com um relativismo muito grande, né? Você já não está vendo ela como mal no mundo. Como é que você vê a religião? Olha, tem aspectos bons, importantes para a sociedade, tem aspectos ruins. É uma manifestação, né? É uma manifestação da cultura humana, como tantas outras. Você está numa posição já um pouco mais distanciada, em vez de um embate direto com aquilo, no qual... Um pouco como PT e Bolsonaro. Um lado pode virar o outro. É mais fácil um lado virar o outro do que alguém que já saiu disso aí virar um dos dois. Perfeito. Entendi.